até que ele ressuscitou, e aí continua crescendo, e Jesus continua dizendo: siga-me. E nessa noite eu quero falar com você sobre o meio do Evangelho vivo, e esse meio do Evangelho vivo é o discipulado, é ir e fazer discípulos, é ir e fazer seguidores. Você que não conhece, eu nunca usei o Twitter, acho que se eu usei uma vez, entrei lá e pus, mas depois nunca mais usei. Ele foi criado em 2006, e como o Facebook e o Instagram, ele é uma ferramenta que as pessoas podem usar na internet para terem contato com algumas pessoas, mas principalmente o Twitter é usado para as pessoas seguirem seus ídolos, as pessoas que de repente seria impossível da pessoa estar perto, estar junto, acompanhar a vida. Então, através do Twitter, as pessoas seguem os ídolos que existem nesse mundo. As pessoas podem seguir o que eles falam, o que eles escrevem, podem seguir com fotos, com vídeos, ao vivo, em tempo real. No começo do Twitter, a pessoa ia no banheiro e falava: fui no banheiro, saí do banheiro, fui almoçar. Então muitos ídolos colocavam sua vida inteira ali, e as pessoas ficavam seguindo e seguindo e seguindo. Hoje existem 328 milhões de pessoas que usam o Twitter. Está avaliada a empresa do Twitter em 15 bilhões e 700 milhões de dólares, ou seja, quase 500 milhões de reais é o que vale a empresa do Twitter. Hoje, quem tem mais seguidores no Twitter, a cantora Katy Perry, tem 103 milhões. Por que ela tem muito seguidor? Porque ela mesma que usa. Algumas pessoas, que nem, eu acho que o Cristiano Ronaldo é uma empresa que faz para ele e vai colocando algumas coisas ali. A Katy Perry não, ela acorda, vai lá e escreve, tem 103 milhões de seguidores. Em segundo lugar está o Justin Bieber. Já ouviu falar do Justin Bieber? Ele tem 101 milhões de seguidores. E em terceiro lugar está o Barack Obama, tem 94 milhões. E entre os brasileiros, aquele que tem maior número de seguidores, quem você acha que é? Neymar, tem 32 milhões de seguidores. E as pessoas têm o costume hoje, por causa do celular, você segue, você acompanha o seu ídolo, porque já está escrito em pesquisas, provado em pesquisas, que uma pessoa não fica 3 metros longe do seu celular. Alguém fica mais de 3 metros longe do celular durante o dia? Então está provado que a gente não fica mais de 3 metros longe do celular. Então ela fica o dia inteiro, com ferramenta que tem no celular. O ídolo vai lá, foi jantar em tal lugar, recebe a mensagem, plim. Não sei qual que é o nome, como que faz no Twitter, qual que é o barulhinho, porque eu não uso, mas aparece lá e a pessoa vê tudo o que ela faz, acompanha tudo o que ela faz. E também isso eu creio que deve influenciar a vida dessas pessoas e trazer valor para aquelas pessoas do que é bom, do que é legal, Eu entrei hoje no Twitter do Cristiano Ronaldo, só mostra a foto dele num lugar feio, Você imagina? Ele com roupa feia, num lugar feio, com a taça da Champions League, com a taça de melhor jogador do mundo, só mostra a foto feia dele, Você acha, Só foto bonita. Então, isso influencia muitas pessoas, e isso faz com que hoje em dia haja muitos seguidores de algumas pessoas. Mas o que eu quero falar nessa noite com você é sobre esse texto que Jesus Cristo vai chamar os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que vão andar com Ele por onde quer que você vá. As pessoas seguem essas pessoas com o celular, pessoas que não podem trazer vida e vida eterna, porque todos vão morrer, apesar de toda a sua riqueza, toda a sua fama, todos esses vão morrer. Mas nós temos alguém para seguir, sem celular, mas pela fé, que é Jesus Cristo. Então convido você a ler sua Bíblia, Mateus 28, a partir do versículo 18. E assim diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Na versão de Almeida, que é a mais conhecida no nosso país, diz assim: Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Pai, nessa noite nós vamos agora falar da Tua Palavra, que o Senhor possa abrir os nossos corações através do Teu Espírito, que todo mal possa cair, que toda venda, que todo véu sobre os nossos corações, sobre os nossos olhos possa cair em nome de Jesus, e que o Teu Espírito fale através da minha vida, e o Teu Espírito fale no coração dos Teus filhos e Tuas filhas, para que nós sejamos verdadeiros seguidores Teus, ó Jesus, discípulos Teus, nesse século 21, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o que eu quero chamar a atenção para você, nesse texto, que é chamado também, não sei se você já ouviu falar da Grande Comissão, né? Alguém aqui já ouviu falar da Grande Comissão? Ou seja, é o comissionamento de Jesus para os seus 11 apóstolos e os outros discípulos que ali estavam, para que eles fossem e continuassem falando do Evangelho. Nós vimos esses dias, nós estamos falando sobre o Evangelho vivo, e a gente sintetizou, resumiu esse Evangelho vivo na mão direita. Você está com a sua mão direita aí, quem lembra? O Evangelho vivo, o polegar direito que a gente falou, o que é? O amor, amém? O indicador, o que é? Salvação. O dedo médio, cura. O dedo anelar, o que é? Libertação. E o meio do Evangelho vivo, o dedo mínimo que a gente está falando nessa noite é o discipulado. A forma que nós vamos entregar para as pessoas aquilo que Jesus fez e que já fez e que quer continuar fazendo na vida de hoje 7 bilhões e meio de pessoas, é através do discipulado, é através de nós passarmos esse Evangelho para as pessoas. Então o Jesus Cristo ressuscitado, não aquele Jesus que nós vimos no vídeo aqui, que foi escarnecido, cuspido, maltratado, não aquele Jesus que foi colocado numa cruz e que morreu, e que parecia que tinha sido perdido, que tinha sido escarnecido, e que havia zombado dele, falado: se tu és o Cristo, desce na cruz. Mas o Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, o único, o primogênito, do qual ressuscitou para viver para sempre, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte sozinho, não como Lázaro, que Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, falou: Lázaro, venha para fora. Não, e que depois Lázaro morreu, mas aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Esse Jesus é o que vai falar com os seus discípulos, com aqueles que creem nele, aqueles que tinham dado mancada, que abandonaram ele, mas que agora estavam ali, que permaneceram e que viram esse Jesus ressuscitado. Como diz o apóstolo Paulo, cerca de 500 discípulos viram o Senhor Jesus ressuscitado. Esse Jesus, ele vai dizer assim, ele vai se aproximar deles, assim como ele se aproximou de mim e de você. Olha só no versículo 18: então Jesus aproximou-se deles. Eles não creram muito. Nossa, será que ele ressuscitou mesmo? A Bíblia diz ali anteriormente que eles não estavam muito confiantes se ele tinha ressuscitado ou não. Diz no 17: quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou, assim como ele se aproximou da minha e da sua vida em algum lugar, em algum momento. Eu, quando mudei para Ribeirão em 2001, o Senhor Jesus veio e fez uma obra na minha vida, começando pela minha família, ok? Um dia Jesus se aproximou de mim e de você. Um dia você ouviu a mensagem, um dia alguém falou para você, ou você ouviu em algum lugar, alguém te convidou para ir num grupo, numa célula, alguém te convidou para ir na igreja, e você ouviu falar de Jesus, e eu ouvi falar de Jesus. Jesus se aproximou de nós. Aqui os comentaristas bíblicos vão dizer que Jesus deu um passo para frente, se aproximou dos seus discípulos, amém? Porque eles estavam duvidando, mas ele chegou mais perto, o Jesus ressuscitado, que venceu a morte, e disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Jesus Cristo apareceu para os seus cerca de 500 discípulos. Esse mesmo Jesus que no primeiro dia da semana, no dia que ele ressuscitou, ele apareceu para, como nós vemos, se você ler no começo desse capítulo, no capítulo 28 de Mateus, apareceu para Maria Madalena e para as outras mulheres que foram ali cumprir um ritual para embalsamar Jesus.
Elas queriam fazer o bem para Jesus, mas para um Jesus morto. Queriam cumprir um ritualismo morto. Chorando, elas viram anjos, mas Jesus para elas estava morto. Assim como para nós, Jesus estava morto. Talvez por causa do Jesus que foi nos apresentado lá fora. Mas esse Jesus falou com elas. E ele teve que dizer para elas, se você vê ali no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo, e elas aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temam, ide avise os seus irmãos que se dirijam para Galiléia. Esse Jesus, meu irmão, minha irmã, que um dia se apresentou na minha e na sua vida, esse Jesus que quebra ritualismo morto, que não quer que a gente apenas viva de culto sobre culto, mas uma vida, esse Jesus apareceu para mim e para você, amém? É o mesmo Jesus que apareceu para aquelas mulheres, é o mesmo Jesus que apareceu no caminho de Emaús para 2 discípulos, e começou a ensinar para aqueles discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, ok? Eles falaram: poxa, mas Jesus era o Cristo, era o Messias, mas ele morreu, e eles estavam indo embora falando sobre isso, e aí o próprio Jesus aparece para eles, e começa a explicar desde Moisés, ou seja, desde Gênesis, desde o início da Bíblia, sobre o que deveria acontecer com o Messias, com o Cristo, que deveria morrer. E aí aqueles homens vão dizer: não nos ardia o coração depois que Jesus desaparece da frente deles? Não nos ardia o coração quando ele falava? É a mesma ardência que eu e você temos quando nós ouvimos a palavra de Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, amém? Assim é a palavra de Deus, que ela vai no mais profundo do nosso ser, dividindo juntas e medulas, alma e espírito. É a palavra de Deus que você está ouvindo agora, que Jesus falou e que ardeu no coração daqueles homens, desse Jesus ressuscitado. É o mesmo Jesus ressuscitado que apareceu para os 10 discípulos, lá em João 20, que eles estavam com medo, presos, fechados, mataram o nosso mestre, agora vão nos matar. Eles estavam com medo dos judeus, com medo das autoridades, eles estavam presos, eles estavam com medo, e aí Jesus apareceu no meio deles e falou: paz seja convosco. É o mesmo Jesus que nos tirou o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e agora nós não podemos ter mais medo, porque nós recebemos o espírito de adoção, que clama: Abba, Pai, e não espírito de medo, amém, meu irmão? O mesmo Jesus que apareceu para eles quando eles estavam com medo, que apareceu na minha e na sua vida, nos livrou da depressão, nos livrou do medo, da angústia e da dor. É o mesmo Jesus, amém? É o mesmo Jesus. E aí ele mostrou para eles as mãos e o lado, para que eles crescem que ele não era um fantasma, amém? Mas ali não estava Tomé, e ele disse: se eu não tocar nas mãos, e não tocar do lado, não colocar na mão, não colocar meu dedo, eu não vou crer. E aí então, 8 dias depois, nós vamos ler lá no Evangelho de João capítulo 20, Jesus aparece para Tomé, porque é o mesmo Jesus que quando nós não críamos, também apareceu para nós, amém? E falou para Tomé: não duvide, mas seja crente, creia, toque, coloque suas mãos aqui nas minhas mãos, coloque a tua mão aqui do meu lado, que eu fui transpassado, coloque a mão. E aí ele se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. É o mesmo Jesus que apareceu no caminho de Damasco para Paulo, que Paulo tinha recebido da igreja, Saulo, né, ali chamado de Saulo, que nós conhecemos como apóstolo Paulo, tinha recebido do Sinédrio cartas para perseguir a igreja, lá em Atos 9, depois você pode ler, por isso você tem que trazer um papelzinho para anotar, porque eu estou falando, eu estou dando, depois você pode conferir na sua casa. Lá em Atos 9, estava perseguindo a igreja, já havia prendido vários irmãos e irmãs, já havia matado, e ele queria matar mais, ele queria mais sangue. E aí então Jesus vai aparecer para ele, vai cair do cavalo, vai ser jogado ao chão, vai ver uma forte luz, e aí Jesus vai dizer para Paulo: por que me persegues? Por que me persegues? Por que me persegues? Por que você me persegue, Saulo? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegue. Porque quando nós falamos mal da igreja, e quando a igreja é perseguida, eles estão perseguindo Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Nós não podemos falar mal da igreja, porque a igreja é Jesus, amém? E assim, esse Jesus ressuscitado apareceu para todos esses, como já apareceu para nós, enquanto nós fomos perseguidos tantas e tantas vezes, por causa do nome de Jesus. Esse Jesus soberano que diz em Apocalipse, e ele aparece para João, na ilha de Patmos,
que diz assim: eu sou o alfa e o o princípio e o fim, o primeiro e o último. Que João cai como morto. João, que tinha descansado a cabeça no peito de Jesus, agora João vê Jesus ressuscitado da sua glória, ele cai no chão como morto, prostrado, e vê Jesus com o rosto como o sol meio-dia, os olhos como fogo. Ele vê Jesus, a sua couraça como ouro, os seus pés reluzentes como bronze. Ele vê Jesus, e quando Jesus fala, com a voz de muitas águas e com uma espada de 2 gumes saindo da sua boca. Esse Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia diz ali em Apocalipse que tem as chaves da morte e do inferno, que morreu e que ressuscitou, e que agora está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, até que seja colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É um Jesus que apareceu ali para os seus discípulos, como diz no versículo 16, os 11 discípulos foram para a Galileia, conforme Jesus havia dito. Esse Jesus é o mesmo Jesus que apareceu para mim e para você. Esse Jesus, que tem todo esse poder, no céu, na terra e debaixo da terra, que eu enfatizei tanto para você, que apesar de ele ter todo o poder, meu irmão, Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos. Olha só, ele tem todo o poder, ele recebeu toda a autoridade, mas olha o que ele vai dizer para os seus discípulos no versículo 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Preste atenção, ouça o que eu tenho para dizer para você, meu irmão, minha irmã. Quem aqui tem internet na sua casa? Levanta a mão. Quem tem Wi-Fi na sua casa? Levanta a mão. Geralmente, antigamente, quando a gente tinha Wi-Fi na minha casa, assim na minha casa, porque é antigo, você tem um modem, não tem um modem, que recebe a internet de fora de algum provedor, certo? E aí do lado você tem o quê? Um aparelhinho wireless, que tem umas anteninhas que envia o sinal para toda a casa, sim ou não? E assim nós temos a internet que funciona, sim ou não? Hoje em dia já avançou, só tem um aparelhinho só que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas nesse aparelhinho vai ter o modem e vai ter também o roteador que envia o sinal para toda a casa, amém? Sim ou não? Sim. Agora eu quero te dizer uma coisa: funciona a internet se só o roteador estiver ligado? Funciona a internet se tiver com problema no servidor? Não. O roteador só funciona se ele estiver ligado ao modem, ao servidor. E o que eu quero dizer com tudo isso? Meu irmão, minha irmã, Deus escolheu continuar falando do seu evangelho, que é um evangelho vivo, que é um evangelho que experimenta e que transforma as nossas vidas de dentro para fora. Não é uma adoração hipócrita que nem dos fariseus, que adorava a Deus com os lábios, mas seu coração estava longe. Mas é um evangelho que transforma, que Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne e coloca ali dentro o seu espírito. É um evangelho que eu e você experimentamos e que temos que continuar experimentando pela graça de Deus, amém? Esse evangelho, o Jesus ressuscitado, que tem todo o poder, escolheu passar para o mundo, para as pessoas através de mim e de você. Aqueles homens, eles eram discípulos de Jesus. Jesus tinha chamado eles, quando eles estavam pescando, quando estavam trabalhando, na coletoria, falado: venham, e vocês vão ser seguidores de homens. Eram homens com falhas, homens semi-analfabetos, homens letrados, homens comuns, homens de trabalho, homens cheios de defeito. Eles viram Jesus e ainda duvidaram. Olha só, eu e você, se duvida que Jesus ressuscitou? Nós estamos melhor do que eles. Mas preste atenção, Jesus escolheu passar o seu evangelho, porque está escrito lá em Marcos 16: ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura, através desses homens. Deus não vai descer do céu e falar o evangelho para as pessoas. Deus não vai enviar anjos para falar às pessoas. Ele escolheu quem? Aqueles que Ele começou uma nova obra. Porque quando nós somos salvos, meu irmão, minha irmã, Deus transforma o nosso espírito estava morto, mas aí Deus coloca o Espírito Santo, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e nós nascemos de Deus, e passamos a ser filhos e filhas de Deus, porque recebemos Jesus.
mas essa obra é no nosso espírito, mas a nossa alma continua igualzinha. Se eu era mentiroso antes de receber Jesus, eu continuo sendo mentiroso. E agora, o que vai me transformar? Eu receber a palavra, eu receber a ação do Espírito, eu orar, eu estar na igreja, eu ser discipulado. Todas essas coisas vão contribuir para que a minha alma seja transformada. Todos nós precisamos que a nossa alma seja transformada. Quem não precisa que a sua alma seja transformada? Levanta a mão. Então Deus escolheu passar esse evangelho e transformar as pessoas até que seja resgatada a imagem de Jesus através de mim e de você. Porque Jesus não falou: ide e façam crentes. Olha só, vê se está escrito: ide e façam crentes, ide e façam convertidos, ide e façam membros de igrejas. É o que está escrito aí? Não. Ide e façam discípulos, porque o discípulo é um seguidor, assim como tem os seguidores do Twitter, que vivem recebendo a mensagem dos seus ídolos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Onde a gente está, o Espírito Santo, você vai estar lá no seu trabalho, o Espírito Santo vai falar com você. Onde você vai estar, você vai estar lendo a palavra de Deus. Você tem hoje a comunidade de ter no seu celular milhares de Bíblias diferentes, com linguagens diferentes de graça. Aonde nós fomos, nós levamos Jesus, não só com a palavra no celular, mas ainda no nosso coração. Mas olha só, Jesus falou para ele: agora está com vocês. Eu sou o molde e vocês são roteadores. Se vocês não irem e não levarem o Evangelho ia acabar com eles, ia terminar com eles, ia morrer na geração do primeiro século, ia morrer com o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos, que morreu em cerca de 90 depois de Cristo, mais ou menos 90 a 100 depois de Cristo. Ia ter acabado. Imagina só: não, tem um monte de problema, tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer. Esse negócio de seguir Jesus, eu sou perseguido, vão me matar, vão me fazer mal. E foi o que fizeram com Pedro. Pedro foi, a tradição diz que ele foi crucificado ao contrário. Ele falou: não, eu vou ser crucificado, mas eu não vou ser crucificado igual meu Senhor, eu vou morrer ao contrário. E agora, meu irmão, esse evangelho chegou para mim e para você, porque esses homens e outros homens, diante da história, morreram por causa dessa mensagem, desse evangelho. O diabo, o mundo e as coisas do mundo tentaram destruir, porque Jesus falou assim: se me chamaram a mim de Beelzebul, que é o pai dos demônios, que é o maior dos demônios, quanto mais vocês vão te perseguir também. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, e agora está com vocês, e agora chegou a minha e a sua vez. Homens, mulheres morreram para que essa mensagem chegasse até nós hoje. E hoje, no século 21, o Jesus Cristo ressurreto, amém, está dizendo para mim e para você: chegou a sua vez. Se você não morrer por isso, se você não viver pelo Evangelho, se você não pegar a sua própria cruz, negar a si mesmo e levar esse Evangelho por todo mundo, por todo lugar que você for, o Evangelho vai terminar como terminou na Europa. Não há quase mais Evangelho. Por quê? Porque virou uma coisa religiosa e não tem nada a ver com religião, mas é algo que nós damos nas nossas vidas, que nós respiramos, que nós ansiamos. E se eu e você nos tornarmos uma geração só de esquentar banco de igreja, a próxima geração, o Evangelho vai se esfriar ainda mais, e depois na outra geração já acabou e o Brasil vai se tornar uma Europa. Depende de mim e de você agora entendermos que esse Jesus, que tem toda a autoridade, nos comissionou agora para ir e fazer discípulos, ir e pregar o Evangelho. Primeiro eu tenho que me tornar um discípulo. Eu e você, nós temos que ser transformados dia após dia nesse Jesus. Meu irmão, para nós levarmos o Evangelho, nós temos que mostrar Jesus sem palavras. Porque senão, meu irmão, muitos lugares que a gente chega, eu vejo muitas pessoas falarem: eu não quero saber de crente. Por quê? Porque crente deve, porque crente fala mal dos outros, porque crente é a pior pessoa que eles conheceram e fizeram de propósito. Uma coisa é você errar, errei e perdoa. É humano, isso é humano. Todos nós podemos errar, meus irmãos, todos nós. Mas nós às vezes somos as piores pessoas. Você sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro?
Os traficantes estão se convertendo. E então, sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão perseguindo o pessoal que mexe com banda, com quimbanda. Estão obrigando eles a destruírem o terreiro. E quase matam eles se não fizerem isso. Você acha que está certo? Você acha que está certo? É assim que você converte uma pessoa? Pela força? Não! O cara tem que se converter, não ir lá e destruir todos os umbandos e quimbanda. Ele tem que se converter, tem que largar o tráfico, porque ele vai para o inferno se ele continuar traficando. Meu irmão, não. Porque o evangelho, aceitei Jesus, está tudo certo. Não é assim. Eu tenho que me tornar um discípulo. Eu tenho que mostrar Jesus com as nossas atitudes do dia a dia. Se nós não mostramos Jesus, só mostramos ódio, só mostramos raiva, só mostramos falta de caráter. Que Jesus que nós mostramos? Qual Jesus? Nós temos que viver Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Jesus, porque nós nos tornamos discípulos, porque arde no nosso coração. E aí nós vamos falar e as pessoas vão ouvir. Aí ela vai falar: eu quero esse Jesus que você tem, porque você é diferente. Você tem uma luz que é diferente. Você tem algo diferente. Você tem algo que eu não sei o que é, não posso explicar. Mas você vai falar assim: mas pastor, eu não sei, eu não consigo. Mas você e eu podemos conseguir, sabe por quê? Por causa da última parte do versículo 20, olha só, que está escrito: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ou, em outra versão: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deu uma ordem para ir fazer discípulos, pregar o evangelho. E nós falamos: não, ainda não consigo. Mas nós podemos conseguir, porque Jesus, esse que recebeu toda a autoridade, agora ele vive em mim, em você. O que disse o apóstolo Paulo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu morro pelas pessoas, porque Jesus morreu pelas pessoas. Se Cristo vive em mim, você vai conseguir orar. Se Cristo vive em mim, você vai conseguir ir lá e falar de Jesus. Se Cristo vive em mim, você vai conseguir mudar aquilo que precisa ser mudado, porque todos nós precisamos mudar no nosso caráter, na nossa vida. Nós vamos falar assim: mas eu não consigo mudar isso. Consegue sim, por causa do sangue de Jesus. Porque Jesus Cristo conseguiu viver uma vida reta. Ele se fez pecado por nós, mas ele não conheceu o pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, somos servos da justiça. E nós vamos conseguir, porque hoje eu e você, nós somos os discípulos. Hoje você é o Pedro, hoje você é o João, hoje você é o Tiago, hoje você é o Judas Tadeu, hoje você é o Filipe, hoje você é o Bartolomeu, hoje você é o Matias que foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes. Hoje você é Maria Madalena. Hoje você é Maria, mãe de Jesus, que também estava ali. Hoje você são aqueles discípulos que a gente lê na Bíblia, Barnabé, Paulo. Você é. E você consegue por causa de Jesus Cristo. Pela graça dele você consegue. Mas você só vai conseguir se isso não estiver apenas na sua mente. Porque um discípulo não é feito só pela mente, é feito principalmente pelo coração. Amém? Pelo coração. Pelo coração. Você recebeu, você compreendeu, porque nós pensamos, certo? Mas isso tocou o meu e o seu coração. E além de tudo, meu irmão, eu tenho para reforçar para você que nós somos metodistas. E o que tem a ver isso com o metodismo? Tem tudo a ver com o metodismo. Porque John Wesley dizia assim, que nós devemos estar pronto para pregar ou para morrer. Todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. John Wesley disse também: vocês não têm nada a fazer senão salvar as almas, portanto gastem tempo e sejam gastos nesta obra. Devem ir em conta aos que precisam de vocês, mas principalmente daqueles que necessitam de vocês. Sabe aquela pessoa que você conhece que é o pior tipo de pessoa? A pior pessoa é essa que precisa de Jesus. Porque Jesus veio para esse. Jesus não pode salvar a pior pessoa. O sangue de Jesus não limpa qualquer pecado. Claro. E
quem que vai ser o Wi-Fi, o sinal de Wi-Fi para cuidar? Você. Você. Porque você está conectado com o provedor. Você recebe tudo isso aqui no culto. Não só para você vir e dar uma nota. Hoje o pastor foi nota tanto. Ai, gostei da palavra, vou dar o total para a palavra, não o total para o louvor. E aí, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo lá fora? Não, meu irmão. Nós conseguimos por quê? Porque Cristo está com a gente. Porque Ele vive em nós. E nós recebemos do amor. Lembra que a gente falou amor? Nós recebemos desse amor. Nós recebemos salvação. Nós recebemos cura. Nós recebemos libertação. E agora outras pessoas têm que continuar recebendo. E você é o meio. E o discipulado é a forma. Amém? Quando o metodismo chegou na América, os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra. E aí então tinham poucas pessoas. John Wesley enviou só 2 pregadores para os Estados Unidos. E naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, tinha um cavalo, tinha as pernas e os pés. E Francis Asbury, que foi bispo metodista ali na América, junto com alguns pregadores que foram se convertendo, sem dinheiro, sem fundos, muitas vezes eles não tinham dinheiro, chegavam numa cidade para pregar o evangelho, dormiam junto com o cavalo, dormiam ao relento, não tinham nem comida para comer. Mas esses pregadores, John e Francis Asbury, levaram o evangelho por toda a América. E aí toda a América se converteu ao cristianismo, a ser evangélicos que nós falamos, protestantes, e a serem metodistas. E o metodismo se tornou a maior religião, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, porque eles morreram pelo evangelho. Eles morriam cedo. Esses pregadores, muitos não se casavam e morriam cedo, porque era uma vida muito, muito difícil. Mas eles conseguiram juntos levar o evangelho para toda a América. Se nós não pregarmos o evangelho vai morrer com a gente. O evangelho vai morrer no nosso país. Se nós não pregarmos o evangelho, o metodismo vai morrer no nosso país. Mas se nós pregarmos o evangelho vai passar para a próxima geração, que vai passar para a próxima geração, que vai passar até que Jesus volte. Começa comigo e com você. Nós somos o meio. Nós somos os discípulos de Jesus hoje. E eu quero orar com você e por você, porque nós não conseguimos sozinhos, como eu disse. Mas esse Jesus que recebeu toda a autoridade, disse para eles: esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. E se você ler o último versículo de Marcos 16:20, vai dizer que eles foram pregar o evangelho em toda parte e que o Senhor confirmava a palavra que eles pregavam. Porque o sinal vai seguir os que creem. À medida que a gente faz e fala, Deus vai seguir com sinais e com poder para que a salvação, a cura, a libertação e o amor chegue a essas pessoas que não conhecem Deus. As pessoas só estão pulando lá, meu irmão, no Rock in Rio, porque elas têm uma ânsia de adorar alguém. Elas têm uma ânsia de cantar para alguém. Elas não sabem quem é esse alguém. Elas sabem que está faltando alguma coisa, então elas têm os ídolos, porque elas não conheceram ainda Jesus. Por isso que elas estão pulando lá. Mas se nós falarmos para elas, elas vão estar pulando para Jesus. Então eu quero que você, pedir para você, se você quiser ficar de pé, se você tem um desejo no coração, meu irmão, minha irmã, de ser o meio do evangelho, talvez para o seu vizinho, talvez para os seus familiares, ou começar por nós mesmos, que nós precisamos se tornar discípulos. Eu quero orar com você, porque nós não conseguimos sozinhos. E hoje é o dia de nós estarmos juntos, de orarmos uns pelos outros, porque a Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Então, se você quiser orar comigo, fechar os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, o Senhor escolheu salvar esse mundo através não de convertidos, mas de discípulos, de seguidores. E nós somos os teus seguidores, teus discípulos de hoje.
Nós somos Pedro, Tiago, João e tantos outros. Senhor, como eles, nós não conseguimos. Nós falamos como Pedro: afasta de nós porque somos pecadores. Mas o Senhor diz: não temas, daqui por diante será pescador de homens. Por isso, Senhor, começa a obra em nós. Para o Senhor fazer a obra através de nós, primeiro tem que fazer a obra em nós. Vem tirar de nós tudo aquilo que é do maligno, todo o plano do maligno, toda a mentira do maligno, tudo que nós temos sido manipulados pelo maligno, enganados pelo maligno. Vem abrir nossos olhos, nossos ouvidos, e vem nos arraigar, Senhor, num lugar, numa igreja, o que foi chamado para essa igreja, que assim seja arraigado, para que juntos, Senhor, nós possamos ir e cumprir aquilo que o Senhor ordenou. Senão o Teu Evangelho vai morrer conosco, o Teu Evangelho vai morrer nessa geração, e nós não queremos isso. Por isso, Senhor, que em misericórdia de nós, dá-nos do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua graça, e nos faz discípulos de hoje. Faz as nossas obras em nós, porque é melhor ser discípulo, porque o discípulo conhece seu mestre, porque o discípulo pode deitar a cabeça no peito do seu mestre, porque o discípulo vê o seu mestre transfigurado, porque o seu discípulo sabe quem é o seu mestre e as suas palavras. Por isso nós queremos estar mais perto de Ti. Por isso, Jesus, faz a obra em mim e faz a obra na Tua igreja. Nos desperta, Senhor, para esses dias, para que nós não sejamos contados como a geração que morreu com o Evangelho, mas a geração que houve o maior avivamento da história do Evangelho. Que nós possamos ser essa geração, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o que nós oramos juntos, em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui que nunca recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou que esteja afastado do caminho do Senhor e queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus? É só você levantar a sua mão. Eu lembro que eu já estava na igreja há muito tempo, já era batizado, mas um dia eu entendi de verdade, eu levantei a mão e eu creio que naquele dia eu nasci de novo. Tem alguém? Todos são salvos? Todos já receberam o Senhor Jesus? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Você pode se assentar.